Olá, excelente tarde para você. Seja bem-vindo e bem-vindo à sua consulta com hora marcada. Consulta ao doutor está no ar. E hoje nós chegamos no nosso horário marcado de todos os dias para atender um pedido mais do que especial de quem está sempre com a gente. Você que nos assiste. A gente tem recebido, gente, muitas dúvidas, muitos questionamentos a respeito do seu direito, que é o quadro tradicional que a gente tem aqui todas as terças-feiras. Por isso que a gente decidiu fazer um programa especial para falar, é claro, sobre o seu direito. Agora, seu direito, com o advogado Leonardo Girundi. E mais do que levar informação a você que nos assiste, nós temos hoje o compromisso de fornecer para você o acesso. Quantas vezes não acontece no nosso dia a dia dúvidas e questionamentos de alguma situação específica que a gente não sabe como agir, a quem recorrer e como, mais do que nunca, nos prevenir. Então é sobre tudo isso o nosso bate-papo e prometemos, gente, deixar o juridiquês de lado. Quem conhece o Dr. Leonardo Girundi sabe que ele fala de forma fácil e objetiva e a gente aqui do outro lado entende e aprende. Portanto, lembrou de alguém a quem essa nossa consulta é importante e necessária? Nós estamos em transmissão ao vivo, pessoal, pelo site que é www.hittv.com.br. Já compartilhe nosso link de transmissão e você consegue fazer isso também através do nosso aplicativo, gente, Hit Play. Caso você ainda não tenha baixado, não perca a oportunidade de ter a Hit TV na palma da sua mão. Se você perdeu ali um Vejam Só, perdeu o nosso programa, um Show da Fé, você consegue, através desse aplicativo, assistir do seu jeito e no seu tempo. É só você baixar de forma fácil, rápida e também gratuita. Não perca, gente, essa oportunidade. Por falar em oportunidade, a oportunidade que a gente te oferece hoje é para você tirar suas dúvidas com relação ao seu direito. Temos, é claro, dúvidas para trazer aqui ao longo do nosso bate-papo, mas você que está agora nos assistindo pode tirar suas dúvidas em tempo real. DDD 11 3337 5886. Você consegue participar também através do nosso Instagram, que é @consultaodoutorhittv. Não perca essa oportunidade. Quem ainda não conhece o Dr. Leonardo Girundi, a gente preparou uma rápida apresentação dele para você. Vamos conferir juntos. Dr. Leonardo Girundi, advogado com 24 anos de atuação, escolheu o direito movido por um forte senso de justiça e pelo propósito de ajudar pessoas. Construiu sua trajetória com dedicação, tratando cada causa com responsabilidade e compromisso. Entre os desafios da profissão, destaca a lentidão dos processos, uma realidade do sistema brasileiro, mas mantém a sua atuação firme, acreditando no poder transformador da justiça e na importância de fazer a diferença na vida de quem busca, principalmente a nossa audiência, não é, doutor Leonardo? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Alegria, o privilégio de estar aqui mais uma vez, agora sentadinho, esperando as perguntas quentes vindas ali do outro lado da tela, para a gente atender e responder. Para mim é um privilégio. Privilégio totalmente nosso, a gente até comentou, né, na semana passada, o tempo está curto e tudo mais, aí a gente pensou, precisamos fazer um programa focado, porque as dúvidas são muitas. Quem nunca, né, teve um problema e a gente aprende demais. Exatamente. Então eu já vou começar, gente, com a primeira dúvida aqui, participante Camila Nogueira de São José dos Campos, aqui em São Paulo. O pai do meu filho paga a pensão, mas nunca participa da criação. Existe alguma forma de obrigar ele a estar presente ou isso não pode ser exigido por lei? Pode ser exigido e deve ser exigido. Como o Kleber falou, o Werneck, nosso querido, um grande abraço, recebi seu abraço, tá? Você tem o direito de participar e o dever de mandar sua dúvida, sua pergunta, né? Que a gente responde. O pai tem o dever, né? Os pais, não só de manutenção financeira, né? Inclusive, tem crescido as ações onde os pais são condenados por abandono afetivo. É aquilo que nós chamamos de abandono afetivo. Isso tem sido recente, né? O entendimento, inclusive, jurídico, dessa divisão da pessoa, que nós somos alma, corpo e espírito, né? Temos ali necessidades emocionais, né? Hoje nós temos doenças emocionais do que a década passada, todo mundo achava que era frescura. Né? Há 20 anos, crianças sofriam ali, os pais corrigiam e hoje nós percebemos que tem algumas síndromes e umas situações. Então, nós temos entendido mais sobre as questões emocionais, olha que bacana, interessante, psíquicas, em todas as áreas.
também no direito. Então, a lei não fala especificamente da questão emocional, mas fala que o pai tem a responsabilidade de cuidar do filho integralmente. Então, é de todas as formas. Não só o pai, como o Estado, a escola. Nós temos que dar a atenção de forma integral à criança. E só o dinheiro é só uma das obrigações, ou só uma das necessidades, né? Talvez não seja nem a mais importante, né? A emoção, o tratamento, o acompanhamento, o cuidado, o auxílio, presença. A questão da segurança, a presença, né? A presença, muitas vezes, só a presença gera isso tudo, né? E lembrando que é o seguinte, que os filhos não têm culpa dos pais que têm. Apesar de não ser favorável ao divórcio, porque eu acho que o divórcio, muitas vezes, é a forma fácil de resolver um problema. Às vezes, tá, gente? Nem sempre é assim. E a gente tem sentido que tem se tornado cada vez mais fácil, simples, né? Banalizado. Banalizado. Por que você quer divorciar essa pessoa? Porque eu não gosto dele de manhã, ele acorda mal-humorado. Assim, poxa, então tem situações que são realmente necessárias, né? Ninguém merece apanhar todos os dias, né? Então não dá para comparar uma pessoa que acorda de mau humor com uma pessoa. Então nós temos que saber que existem diferenças, graus diferenciados. A gente tem que lembrar que os filhos não têm culpa desse relacionamento que muitas vezes foi frustrado ali, né? Os filhos não têm culpa disso. Então, se optou em divorciar, ou não manter relação mais com aquela mulher, né? Porque você pode ter filho advindo que não é de um casamento, e sim de simplesmente um caso, um evento, um namoro, né? Então, saber que o filho não tem culpa disso. Então, o filho permanece sendo filho, e o que se espera do pai e da mãe é o auxílio emocional efetivo. Então, se o pai não presta o auxílio emocional efetivo, você pode ingressar judicialmente que ele será condenado por abandono afetivo. Tem valores aí que chegam a 500 mil, 200 mil, 100 mil, depende de quem está pagando e de quem está recebendo, tá? Então, o pai tem que... Antigamente, a gente até usava o termo de visita, né? Era o direito de visita. Hoje, nós falamos mais do que isso. A gente fala de compartilhar momento. Então, porque visita da sensação que vai e volta, né? Vai embora, né? A visita geralmente era né? só um finalzinho de semana. Algo rápido, né? E acaba restringindo o contato mesmo, então, e as hoje, oportunidades. A tendência, inclusive, dos termos são de compartilhamento de vida, né? Então, cabe ao pai não só pagar a pensão, como dar essa outra assistência emocional também. Então, olha só, Camila, é possível você ingressar com um pedido como esse na Justiça. Exatamente. Obviamente, né, como o doutor sempre fala, a cada quadro, né, que a gente debate aqui, sobre a importância do diálogo, né? Sempre o melhor caminho. É o melhor né? caminho. Então, o melhor caminho e tentar ultrapassar este, né? Então, chamar, conversar, falar, seu filho está sentindo sua falta, por que você não chega mais perto, né? E lembrando, existe inclusive a confusão também em relação à mulher, no outro lado, principalmente da mulher, no sentido de, ele não está pagando a pensão, eu não vou deixar ele ficar com meu filho. Acaba virando uma moeda de troca. E meu filho, né? Não é nosso filho mais, né? Ele não está pagando a pensão, eu não vou deixar ele ficar com meu filho. Uma coisa não tem nada a ver com outra. São duas necessidades importantes. E o filho tem o direito das duas. Tem direito a receber a pensão, mas ele tem direito, o filho, de ter a companhia do pai. Né? Não é só, porque a gente acha só que é o pai, né? O pai que está querendo exercer esse direito, fala assim, e o filho? Que muitas vezes não consegue transmitir, falar sobre a sua necessidade, né? Expor ali seus sentimentos. O filho também tem direito de ver o pai. Isso daí é muito importante, porque muitas vezes o pai e a mãe ficam ali naquele duelo, a criança no meio, e acaba virando até uma forma de um pressionar o outro. Mesmo. Exatamente. Exato. Terrível. Então, é muito importante ficar atento. Camila, muito obrigada, viu, pela sua participação. Seguimos para o Roberto Fernandes, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Terra do pão de queijo. Terra do pão de queijo, não posso falar de comida hoje não, porque eu não comi nada ainda. Então, não vou falar de comida hoje não. Frango, mas o doutor Leonardo Girundi está aqui diretamente de uma audiência. Exatamente. E pronto para tirar todas as dúvidas. Olha ali, compromisso se eu desmaiar aqui, você já sabe por quê. É fome só, tá, gente? Vamos lá para a pergunta do Roberto. Minha mãe faleceu e deixou uma conta conjunta com a minha irmã. Esse dinheiro entra no inventário ou ele fica automaticamente com quem está na conta? Entra no inventário. Tá. Entra no inventário normalmente. A não ser que a filha ou a irmã prove que ela fez isso para ajudar a mãe e que o dinheiro lá depositado é todo dela. Né? Então, se a filha poder provar, todo esse dinheiro aqui é meu, e eu punha minha mãe por segurança. Se eu viajo muito, se a mãe precisasse de alguma coisa, ela poderia usar. Então, se não tiver uma justificativa diferente, o dinheiro que está lá dentro é principalmente de quem depositou.
Se não tiver prova disso, né, de quem depositou, tem que entrar no inventário, inclusive de forma integral. Perfeito. E é muito comum, né, pais e mães colocarem a conta com algum filho, né, Sim, conjunta, sim. para evitar eu não outros gosto transtornos. muito da ideia. Tá. Eu acho que a conta conjunta é um problema conjunto. Tá. Tá? Olha que bacana esse apontamento. Por quê, doutor? Porque às vezes, de achar uma solução, você cria um problema, né? Então, você faz uma conta conjunta com o marido, ou o marido gasta demais e surge o nome da esposa. Então, eu falei assim, olha, era para dar segurança e detonou com o casamento. Né? Então, tem que tomar cuidado. Uma coisa assim, olha, uma conta conjunta que ninguém usa, talvez, então essa conta aqui é uma conta que tem um dinheiro lá e ninguém nunca vai usar, só se o dia que precisar. Talvez evite, assim tem problemas. Porque quando é conta conjunta que duas pessoas usando, você está gastando mais do que eu falei para usar, acaba virando mais problema do que solução. E tem tanta gente que tem dificuldade em administrar a própria conta. Exatamente, você imagina ter que administrar também a conta do outro. Então, Exato. não é simples, não é simples. Nem um pouco. Já recebemos a primeira participação da nossa audiência, conforme prometido, a gente vai colocando aqui entre uma dúvida e outra, então vamos lá. Marinalva de Pernambuco, seja muito bem-vinda, Marinalva, uma excelente tarde para você também. Minha mãe recebe pensão por morte do meu pai, isso foi no ano de 1979. Hoje eu tenho um filho de 10 anos, seria possível passar essa pensão para ele? Teoricamente, não. Tá. Mas depende da situação. Né? Por que o direito é lindo, gente? Porque não existe uma regra matemática. Muitas vezes, inclusive, muitas perguntas dessa surgem do seguinte, olha, eu sei de um caso de uma criança que recebe a pensão que era da mãe, da avó. Então, tem situações que podem mudar o contexto. Tá? A pensão por morte é devida aos descendentes, aos filhos e à esposa. Mas, por exemplo, na ausência dos filhos e de um neto, por exemplo, com alguma enfermidade, uma deficiência, alguma limitação, poderia existir um tipo de raciocínio diferente. Provando, por exemplo, que a mãe, a avó, é aquela que provê a necessidade do neto, não existe os pais ali, então poderia existir uma situação. Lembrando que em qualquer um desses casos, normalmente até o filho completar 21 anos de idade, ou o neto, ou a comprovação da deficiência dessa pessoa, que ele não tem capacidade para o trabalho. Tá. Então, tem direito? Não. A pensão é para filho, é para esposa e filho. Entendi. Tá? Neto, em algumas situações. O neto não tem os pais vivos. Quem cuida dos netos, daquele neto é a avó. A avó faz a figura de mãe e de pai. Então, por isso que é lindo o direito, porque pode ter situações. Como ali quem mandou a pergunta é a mãe, teoricamente, não é o caminho. Perfeito. Mas pode ainda mudar, vale inclusive. tirar ali a dúvida, né? Inclusive pode Entender mudar, melhor. porque ele tem 10 anos. Sim. Então, algo pode acontecer até os 21. Né? Perfeito. Tudo é possível. Marinalva, muitíssimo obrigada pela sua participação e vamos então para mais dúvida da nossa audiência na tela. Então vamos lá, a dúvida agora é da Cláudia Miranda. Cláudia de Teresina, seja muito bem-vinda. Olá, fui mãe solteira por um tempo e sempre cuidei do meu filho sozinha. Hoje o pai quer se aproximar e participar mais da vida da criança, mas eu tenho muito receio, porque acredito que é arriscado confiar os cuidados a alguém que antes não quis assumir essa responsabilidade. Mesmo sabendo que a lei garante esse direito ao pai, eu gostaria de entender, eu sou obrigada a permitir essa convivência, mesmo não me sentindo segura? Olha só que caso... Pergunta interessantíssima. Exatamente. Inclusive de pessoas que sabem até o termo. Você viu que ela usou convivência e não visita? Já é o termo novo para essa situação. É obrigada. É obrigada. É obrigada. É obrigada. Então, sendo muito claro, é obrigada. Os pais, um pai ou um genitor, tem a obrigação de permitir o acesso ao outro pai e aos avós. E aos tios. Às vezes não tem mais pai. O pai, por exemplo, faleceu. Tá. Mas os avós querem ter convivência com o neto. E aí, como que isso pode se dar, inclusive, nessa questão de segurança, né, É da questão mãe? de segurança. É natural que ela entenda que ela não tenha essa segurança. Isso é nosso, do ser humano, é natural. E é bonito você ter essa preocupação. Lembrando que muitas pessoas assumem responsabilidade quando tem responsabilidade. Né? Então, talvez ele nunca tenha demonstrado responsabilidade, porque ele nunca teve responsabilidade, nunca foi dado a possibilidade dele demonstrar a responsabilidade. Por isso que nós temos adolescentes, por exemplo, que não crescem nunca. Eles estão com 40 anos de idade, porque nunca tiveram responsabilidade, continuam na fase como crianças e adolescentes. Então, às vezes, a pessoa muda completamente no dia que ele tiver que cuidar da criança.
Olha que bacana essa visão do doutor Leonardo. Então ele vai crescer, ele vai fazer, olha, agora eu tenho responsabilidade, agora eu tenho uma criança para cuidar, eu tenho que mudar, eu saía de madrugada, agora eu não posso sair mais. Eu fazia isso, eu tenho que deixar de fazer, porque agora eu tenho alguém para cuidar. Então vai mudar essa situação. E nesses casos específicos, nós temos casos, por exemplo, de pessoas que estão saindo das drogas, acabaram de sair da prisão. E São situações delicadas. Delicadas. Mas olha, acabou de sair da prisão, mas quer viver com o filho. Eu não sei como é que ele está. Né? Mas ele tem direito. Aí você pode pedir uma convivência ou um momento de visita supervisionado, Tá. com tempo menor. Né? Então, por exemplo, começa com 6 horas, supervisionado com um avô ali, com alguém, um assistente social, alguém participando, ou até a própria mãe. Né? O juiz vai limitando isso. Olha, é menina, precisa de tomar banho, ele é um homem. Eu ainda não sei como que é isso, não sei se ele sabe. Então, a justiça entende isso muito bem. Você explica, por isso que é importante o advogado especialista na área, ele vai explicar isso para o juiz vai entender. Então, olha, no primeiro 6 meses, são 6 horas. Supervisionado aqui no fórum. Vai ser na sala aqui do fórum. Ou vai ser lá no shopping. Vai definir o local, muitas vezes, para acontecer. Depois, há um dia, sem ser supervisionado. Depois, tá tudo bem? 2 dias. E agora, tá ótimo, tem 2 anos, nunca teve problema nenhum. Aí aumenta o espaço de convivência. Então você pode pedir para essa limitação e que ele seja crescente. E é natural e é bom isso, tá, gente? Porque muitas vezes as pessoas acham assim, e algumas vezes até o próprio pai faz, está desconfiando de mim. Só, eu também desconfiaria. É natural. Você nunca veio aqui. Você é um desconhecido. Se você é um desconhecido, inclusive a criança, muitas vezes, tem dificuldade nos primeiros relacionamentos, nos primeiros contatos. Então, isso tudo tem que ser entendido para respeitar a criança, né? Respeitar os limites dela e gerar confiança em todo mundo. Tá? Então, o seu sogro tem que confiar em você. Né? Porque não existe esses laços sogro, podem ser construídos. Devem ser construídos. E a lei ampara, inclusive, para que isso aconteça. É importante que isso aconteça. Então, esses laços, né? Às vezes você não vai ter laços afetivos com a mãe nunca mais. Mas o seu sogro tem que olhar para você e te respeitar. Né? E por que é sogro e sogra? Porque não tem esse sogro nem esse sogra. Né? Então, por isso que eu falo que a pessoa casou 5 vezes, ele tem 5 sogras, imagina. Não é fácil. Vai só acumulando, vai só administrando ali. Se já é difícil um... Então, aí você quer que a pessoa que você sempre se comportou mal, aí você quer que aquela pessoa que te viu fazendo sempre esses comportamentos que não eram ideais, agora te veja como você é, você tem que mostrar para ele como você é. Quem é esse novo Leonardo? Quem é essa nova Raquel? Quem é essa nova pessoa? Continua daquele jeito? Não, eu vou te provar que não é assim, que não sou assim. São só 6 horas? Pode ser 6 horas, não tem problema nenhum. Eu quero ver meu filho. É supervisionado? Sem problema nenhum. Quem vai estar lá olhando vai perceber que eu dou conta. E outra, né, Cláudia? Confia, porque a justiça vai estar do seu lado, vai te ajudar, te amparar nesse processo e lá na frente pode vir a ser até melhor para sua filha, né? Ela ter essa convivência com o pai e todo mundo está ganhando. Teoricamente e normalmente é melhor. É assim, né? Normalmente é melhor. Perfeito. Obrigada, viu, por compartilhar com a gente a sua dor, o seu questionamento. Abriu o coração, né? Exatamente. O doutor Leonardo Girundi trouxe diversos apontamentos importantíssimos. Seguimos aqui agora com a pergunta do Juliano Costa, de Recife, Pernambuco. Comprei um curso online e depois percebi que o conteúdo era muito básico e diferente do prometido. Mesmo tendo acessado as aulas, eu posso pedir reembolso? Depende de algumas situações. Se for no período, existe o que nós chamamos de período de experiência, que são os 7 dias, você pode pedir sem problema nenhum. Tá? Então, comecei o curso hoje, conheci hoje, qualquer compra pela internet é assim, não é curso não. Qualquer compra pela internet é assim. Dentro dos 7 dias, comprei uma televisão. Eu achei que ela era gigante, chegou aqui, ela era desse tamanhozinho. Eu já contei para vocês da minha lareira, não já? Conte de novo, porque eu tenho certeza que não foi todo mundo que soube dessa história. Eu vi uma propaganda e vi uma lareira, eu sempre sonhei ter uma lareira em casa. Eu falei assim, meu sonho é ter uma lareira. E aí eu vi na televisão uma lareira vendendo, eu falei assim, é hoje.
Peguei o telefone e comprei a lareira. As descrições do produto a gente passa batido. Na hora, comprei na hora e chegou a lareira lá em casa. Ela veio numa caixa assim, na hora que eu abri, ela era desse tamanho assim. É verdade. É uma Não tô exagerando. miniatura. Ela é deste tamanho, a lareira. Até hoje ela fica lá para eu lembrar e a família toda ri. Os meus filhos passam lá e olham para a lareira e ficam rindo de mim, né? Então, por quê? Porque na televisão tudo às vezes é grande, bonito. Tal. Então, por isso que você tem 7 dias para você desistir. Eu achei que curso, né, que tem Não, uma outra proposta, não, tem outro qualquer caminho, que compra, bacana. qualquer compra pela internet, por quê? Você não tem acesso a todas as informações. Os cursos têm outras situações que são aqueles períodos de 12 meses, 24 meses, eles são mais complexos, né? Porque você faz um contrato a longo prazo. O curso também é mais pesado. E normalmente a maior dificuldade que nós temos nesse caso é quando você deixa de ir por falta de tempo. Aí, olha um outro ponto também importante. Aí a empresa ou a pessoa que está te oferecendo o curso não tem culpa disso. Tá. Porque ela é pela internet, você faz a hora que você quiser. Né? Agora, se você demonstrar que existe uma falha na informação, ou uma falha no conteúdo, tá? Agora, se estiver lá no anúncio lá, curso básico para iniciante, essa sua fala já não serve para nada. Então, se você provar que existe essa situação, eu entendo que você pode cancelar a qualquer momento, mesmo depois dos 7 dias. Olha aí, pessoal, anotando as dicas. Nunca se sabe quando a gente pode vir a precisar. Exatamente. Essa é uma delas também. Por quê? Porque houve uma falha na comunicação. Tá. Que fere, você é obrigado a pagar a vida toda de um curso, 4 anos, de uma coisa que me avisaram que ia começar do D para o E, e aqui está começando um beabá. Maravilha. Tá? Então, se houver essa falha, você tem direito. Muito bom. Vamos para mais dúvidas da nossa audiência, atendendo essas dúvidas ao vivo. Sandra Mary de Curitiba, Paraná, seja muito bem-vinda. Doutor, meu pai faleceu no ano passado e deixou um imóvel que ele possuía há mais de 50 anos, mas que nunca teve a escritura regularizada no nome dele. Além disso, o divórcio dele com a minha mãe de mais de 35 anos atrás nunca foi finalizado. E minha mãe também já é falecida. Eu gostaria de saber como é que fica essa situação e esse processo. Costuma demorar muito para ser resolvido? Olha só o imbróglio da Sandra, que com certeza muita gente vive isso. É interessante que a gente olha assim, essa situação, né? E isso, na realidade, são casos de família, né? Toda rua tem. Toda rua tem. Toda rua tem. O direito de família, ele é muito interessante porque ele aproxima das nossas vidas. Quando a gente lida com certos ramos do direito, nem sempre está perto da gente. O direito constitucional, 79% nós vimos aí nos índices, não conhecem ainda a Constituição. Exato. Eu achei até os números muito módicos. Eu acho que as pessoas tiveram vergonha de responder a verdade. Eu duvido que 79% das pessoas conheçam a Constituição. Fato. Não conhecem, né? Duvido. Também ou conhecem, né? Conhecem, né? 79% desconhecem. Desconhecem. Eu acho que é mais do que isso. Você pode conhecer um artigo, mas você nunca leu. É que esses levantamentos, eles geralmente não levam em consideração quem tem vergonha de dizer, mas não é uma prova ali que a pessoa comprova, né? Que ela sabe. Então, direito do consumidor, você conhece direito do consumidor? O cara fala assim, conheço. Mas o que você conhece de direito do consumidor? Aí, essa segunda pergunta ninguém responde. Né? Então, mas o direito de família está dentro da nossa casa. Porque o divórcio está ali dentro de casa. O inventário, o falecimento, o problema ali da briga está dentro de casa. Então, é muito próximo esse ramo do direito da vida das pessoas. Então, esse caso aí acontece para todo lado. Primeiro, são assuntos distintos em situações e momentos distintos. Se não foi feito o divórcio, mas ambos já são falecidos, já não faz diferença nenhuma. Não precisa nem terminar o divórcio. Tá. Mesmo, por exemplo, se ela tiver irmãos, isso a gente não ficou sabendo. A não ser que ela tenha, depois do divórcio, um desses dois conviveu com outra pessoa e teve filhos em outro casamento. Tá. Se não tiver filhos de outro casamento ou de outro relacionamento, não faz diferença nenhuma, porque no fim da história, aquele bem vai ficar só para os filhos desse casal que já é falecido. Tá? Então, o divórcio mudaria isso aí entre eles e pode mudar se tiver outros filhos. Se não tiver outros filhos, não muda. Então, faria simplesmente o inventário, termina o inventário. Né? Lembrando que não está regularizado o imóvel e não precisa regularizar o imóvel para fazer inventário. Olha só. Faz com o que tem. Então, o que é isso? Se você tem o registro do imóvel, tá? Que pode ser lote ou pode ser prédio. Tá. Tá? Então, o que significa isso? Você tem lá construído uma casa naquele lugar, mas não está regularizada, no registro está o quê? Lote. Você vai fazer o inventário de quê? Do lote. Tá.
É um grande erro que existe, é isso. Você fala assim, eu estou fazendo inventário de uma casa, mas o registro está de lote. Aí você tem que regularizar. Entendi. Então, você vai, se está o registro de lote, você vai fazer de lote. Depois que sair, vai falar que o lote é dos filhos. E os filhos vendem o lote com o que está lá para quem tem interesse, pelo preço que vale, e este novo regulariza a situação. Muita gente acha que precisa regularizar. Não precisa regularizar. O que não pode existir é dívida de impostos. Isso. Então, os impostos do IPTU que caem sobre o bem devem ser pagos para concluir o inventário. Aí a gente já não sabe qual é a situação da Sandra. E, inclusive, né? Pode usar o dinheiro do próprio inventário para pagar essas dívidas. Então, vamos supor que deixou o dinheiro na conta bancária. Você pega o dinheiro da conta bancária do falecido, paga os impostos e conclui o inventário. Olha, Alessandra, você enriqueceu demais aqui o nosso bate-papo. Muitíssimo obrigada, viu, pela sua participação. Vamos seguir aqui para a pergunta da Luciana Barros, de Fortaleza, Ceará. Meu patrão atrasou meu salário por 2 meses seguidos. Posso pedir demissão e ainda assim receber os meus direitos como se fosse uma demissão sem justa causa? Pode. Esse aí, na realidade, é o que nós chamamos de justa causa no empregador. Tá. É a empregada dando justa causa na empresa. Existe justa causa dos dois lados. O nome técnico para isso é rescisão indireta. É o empregado. Acontece, sabe muito onde que a gente vê acontecendo sempre? Jogador de futebol. Jogador de futebol que entra na justiça contra o time e sai do time, porque eles não depositaram o fundo de garantia. Você olha, não pagaram o meu INSS, não pagaram o meu direito de imagem. Por causa disso, eu estou pedindo a rescisão. É o jogador que está dando a justa causa no time. É a mesma coisa. E sai recebendo todos os seus direitos. Se você provar que existe uma falha grave da empresa em relação, e nada pode ser tão mais grave do que ficar 2 meses sem receber salário. Sim. Né? Você tem 2 meses e não recebe salário. Você está trabalhando e não recebeu. Isso é uma falta gravíssima. Então, você pode pedir o que nós chamamos de rescisão indireta. Procure um advogado especialista na área e peça a sua rescisão direta. E aí, a empresa, além de pagar esses 2 meses de salário atrasado, tem que pagar o seu aviso prévio, o seu 13º proporcional, suas férias proporcionais, todos os seus direitos. Fundo de garantia, os 40% do fundo de garantia e tudo mais. Olha aí, Luciana, você tem direitos, é só ir atrás deles. Vamos para mais perguntinha da nossa audiência. Pergunta na tela. Quem pergunta agora é a Adriana, de Betim, Minas Gerais. Mais uma mineira participando aqui. Eita, uma boa. Excelente tarde para você, Adriana. Boa tarde também. Uma pessoa que recebe o LOAS por idade pode fazer a transição para uma aposentadoria normal? Como que funciona essa mudança e se isso é realmente possível? E aí, doutor? Interessante essa dúvida, porque LOAS, apesar de ser pago pela Previdência, né, não é um benefício previdenciário, não é uma aposentadoria. Tem muita gente que fala assim, eu queria receber a aposentadoria, ser aposentado pelo LOAS. LOAS é uma lei orgânica, Lei Orgânica de Assistência Social. A pessoa só recebe isso quando comprova que não recolheu nada para fins de pagamento, né? Comprova que, na realidade, tem necessidade financeira, ou seja, soma todo mundo que está na casa dele a soma do salário de todo mundo tem que ser inferior a 25% do salário mínimo. Então, significa, para ficar claro para a pessoa, é que naquela casa com 4 pessoas, só tem uma pessoa que trabalha e essa pessoa, ou 5 pessoas, e essa pessoa recebe um salário mínimo. Aí, a esposa que nunca trabalhou, para receber o LOAS, ela não precisa comprovar o trabalho. Então, nunca contribuiu, nunca trabalhou, demonstra a necessidade financeira, demonstra que ela tem mais de 65 anos de idade, e aí ela recebe o benefício da LOAS. O outro motivo, além da necessidade, é a questão de mostrar que não pode trabalhar. A pessoa tem uma deficiência, por exemplo. Então, esta é a situação. Então, é difícil encaixar esta pessoa num novo cenário de uma pessoa que trabalha e tem condições para se aposentar. Mas poderia? Teoricamente, sim. Né? O difícil é que a pessoa recebe LOAS aos 65 anos de idade. Ela não contribuiu, então ela teria que parar de receber aos 65 anos, trabalhar mais 30, mais 20, mais 15 anos. Ela teria que trabalhar até os 80. Então, é possível? É possível. Não é comum de acontecer. E para você que está gostando aqui do nosso bate-papo, consulta, o doutor vai para um rápido intervalo e eu já estou te esperando. Consulta Doutor já está de volta. Seja mais uma vez bem-vindo e bem-vindo para você que acabou de chegar neste exato momento.
Terça-feira é o dia que a gente traz o quadro O Seu Direito, só que dessa vez a gente mudou um pouquinho a rota, porque a gente tem recebido tantos questionamentos, tantas pessoas querendo saber um pouco mais a respeito do seu direito, que a gente decidiu oferecer esse acesso nessa consulta de hoje, ou seja, o seu direito hoje é o tema do nosso Consulta ao Doutor. Lembrou de alguém a quem essa consulta é mais do que necessária? Não perca a oportunidade. Estamos em transmissão ao vivo, tanto pelo site quanto pelo aplicativo hittv.com.br, aplicativo HitPlay. Também te convido, é claro, a você participar dessa consulta. Estamos trazendo os questionamentos que ficaram lá atrás, mas a sua participação é mais do que importante, então encaminha pra gente. DDD 11 3337 5886, você também consegue encaminhar através do nosso Instagram, que é @consultaodoutorhittv. Não perca essa oportunidade, só temos mais meia horinha de bate-papo. Para quem chegou agora, Dr. Leonardo Girundi está aqui com a gente, advogado, compartilhando todo o conhecimento dele, e a gente fica aqui aprendendo bastante do outro lado. Coisa boa, Então vamos aproveitar já para trazer dúvidas da nossa audiência. Vamos lá. Quanto mais dúvidas tiradas, mais a gente fica feliz. Ana Paula agora, que participa de Santos, litoral de São Paulo. Seja bem-vinda, Ana. Olá, sofri um acidente de moto como passageira e acabei quebrando o húmero e deslocando o ombro. Trabalho de forma informal e nunca contribuí com o INSS. Desde então tenho dificuldade para trabalhar normalmente. Gostaria de saber, mesmo sem contribuição, eu tenho direito a algum benefício do INSS? Ana Paula, muito obrigada, viu, pelo seu relato. É interessante que é nessa hora que a gente percebe o quão é importante a Previdência, né? São poucas pessoas que acham importante, muitas vezes, mas no momento que nunca vai precisar usar, da né? dificuldade, a gente tem essa situação. Os benefícios previdenciários são advindos de contribuição. Tá. Você contribui para um fundo comum, tá? E esse fundo comum reverte isso para você em algum momento. É como a Previdência privada. É como previdência privada. Você paga lá R$50 por mês e no dia que você aposenta, você recebe. Lá na frente você recebe. Parou de trabalhar hoje, você recebe. Então, muitas pessoas, inclusive, perguntam assim, olha, se eu me casar novamente, eu perco a pensão do meu marido? Tá? Se for pensão previdenciária, não perde. Por quê? Porque alguém contribuiu para você receber. São fundos diferentes. São fundos diferentes. O que a pessoa perde é a pensão alimentícia. Você divorciou de alguém. Você tem ele está pagando, aquele ex-marido, a pensão alimentícia para você. Aí você vai casar com outra pessoa. Seria injusto o seu ex-marido pagar para você viver com uma outra pessoa. Então, no dia que você escolhe viver com outra pessoa, é essa nova pessoa que é responsável, assume a sua responsabilidade. Por você. Então, essa é a linha de raciocínio. Então, são coisas distintas. No caso da Previdência, você faz uma contribuição e recebe no momento oportuno. No caso dela, ela sofreu um acidente, quebrou um osso importante e não tem conseguido trabalhar, né? Dependendo da idade dela, ela pode ter o LOAS. Tá. Então, se ela falar assim, olha, eu não tenho renda, estou passando dificuldade, tenho mais de 65 anos, eu me encaixo no perfil do LOAS. O LOAS é pago pela Previdência, mas não é teoricamente, rigorosamente, conhecido como benefício previdenciário. Tá? Por quê? Porque isso veio de um fundo do governo. Porque senão seria injusto, porque não tem ninguém contribuindo. Eu não comecei a história falando que você recebe aquilo que você contribuiu? Então, por isso que o LOAS não é da Previdência. É Lei de Orgânica de Assistência Social. É um outro fundo administrado pela Previdência. Então, a pessoa vai lá e prova que ela tem mais de 65 anos, ela prova que ela não tem renda, que ela não consegue trabalhar. E aí, sim, ela pode conseguir o benefício do LOAS, de receber o LOAS. E olha que bacana, é muito importante que ela guarde, por exemplo, toda a documentação para que ela consiga entrar com essa papelada e ter esse direito, Sim. né? Não, no caso do LOAS, não. Porque o LOAS você tem que provar a idade dela e provar que ela não tem renda. Perfeito. Então, fala assim, olha, outro caminho. Eu sou idoso ou eu tenho alguma limitação de trabalho, né? Que poderia ser o caso, né? Ou sou idoso ou tenho uma certa limitação de trabalho e eu não tenho renda. Aí a lei orgânica, se o seu quadro couber nos benefícios lá, você pode receber. Perfeito. Ana Paula, muito obrigada, viu, pela sua participação. Vamos de mais dúvida da nossa audiência na tela. Agora, quem participa é uma pergunta anônima.
Meus pais deixaram uma casa para os filhos, mas um dos meus irmãos mora nela e na divisão acabou ficando com a maior parte. Agora ele tomou o que seria a minha parte também. Eu tenho medo de conversar porque ele é uma pessoa muito violenta. Eu gostaria de saber o que posso fazer nessa situação. E se eu entrar na justiça, isso pode me prejudicar ou gerar mais problemas? Muito obrigada, viu, pelo seu relato. Interessante essa pergunta, porque é o seguinte, advogado serve para isso. Tá. Né? Advogado é aquele que se coloca entre você e o seu problema. Advogado. Né? Inclusive, na Bíblia fala que nós temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus. Por quê? Porque Deus é tão justo, tão santo, que ele olha para a gente e nos vê as nossas falhas, os nossos pecados. Então, Jesus é o caminho. Jesus morreu na cruz e fez esse liame. Então, ele é o nosso advogado. É aquele que fica entre Deus santo, puro, de nossa vida pecadora. Então, ele é o advogado, é aquele que fala, que está no meio, né? Essa situação é isso. Você não consegue conversar, mas o seu advogado consegue. Olha que linda essa explicação do doutor Leonardo. Então, o seu advogado vai entrar em contato e vai resolver a situação. Tem algumas coisas interessantes ali que fala que para o advogado, ele recebeu uma parte maior. Não é possível. Né? Todos os filhos têm o mesmo direito à herança. Não tem como uma pessoa receber uma parte maior. Já é algo questionável. Tá. E ele morar na casa só lhe dar prioridade na aquisição da casa. Então, quem tem a prioridade de adquirir a casa é aquele que está morando nela. Tá. Não significa que ele tem benefício. Mas ele pode, por exemplo, ser retirado dali? Pode ser, retirado sem problema nenhum. Então é o seguinte, olha, a casa custa R$100 mil, eu tenho a metade da casa, você é a metade da casa. Eu vou vender a minha parte. Você não é obrigado a vender a sua parte, é? Não, mas eu não sou obrigado a ficar com a minha. O direito de um começa onde termina o do outro. Então é o seguinte, eu não quero vender a minha parte. Você, mas eu quero vender a minha e eu não sou obrigado a ficar com a minha. Então é o seguinte, eu estou comunicando para você que nos próximos 30 dias você pode me pagar os 50 mil e ficar com a casa. Você paga os 50 mil e fica com a casa. Se você não pagar os 50 mil, eu vou entrar na justiça e o juiz vai mandar vender. Vai mandar vender. Olha que importante, né? Muitas vezes a gente acha que a gente não tem direito, tem que vai solução. dar muito trabalho. Não. Mas só essa explicação de que o advogado serve exatamente para fazer essa ponte. Intermediar. Então é aquele que vai ligar. Quer dizer, então você não vai ter o desgaste. Em muitas situações, principalmente, por exemplo, casos de família, é comum ser resolvido quando as partes saem, o marido e a mulher saem, o pai e o filho saem, os irmãos saem, e entre os advogados. Porque um advogado conversa com o outro e eles não têm um problema nenhum de conversar um com o outro. Eles vão para a lei. Eles estão aí para resolver. Para resolver. A lei diz isso. Você vai fazer? Não, não vou fazer. Então, vou ingressar judicialmente. Não é uma ação rápida, mas vai chegar ao final um dia e vai ser determinada a venda da casa. Maravilha. E aí, a opção mas ele mora lá e não tem prioridade. Entrou com a ação, ele pode comprar a parte dele. Ele tem prioridade. Vai lá, busca um financiamento, pega um dinheiro emprestado, se vira e compra a parte dele. Resolveu. Né? Mas você não é obrigado a ser dono de uma coisa e não poder vender aquela coisa. Muito bacana, muito importante. Interessante, né? Muito. Vamos para mais participação da nossa audiência. Hoje o público tá que tá. Ruth, seja muito bem-vinda de Cabo Frio, carioca também. Boa tarde, sou uma senhora de 82 anos e gosto muito de acompanhar as explicações do doutor. Eu também, viu, Ruth? Qual a diferença entre ser meeira e ser herdeira? Agora a gente para e aproveita a explicação do doutor Leonardo. Ruth, primeiro eu quero te mandar um abraço. A Ruth me manda mensagem todas as semanas. Ai, que bacana! Todas as semanas. Você vê que ela é antenada. É uma seguidora já antenada ali na rede social. Ela só me manda mensagem pelo Instagram, fala onde me viu em tal lugar, sabe tudo o que está acontecendo. E ela sabe dois termos, são termos de direito de família. Meeira e herdeira são diferentes? São diferentes. E, inclusive, pode mudar mais ainda. Porque o atual Código Civil, né, que é o Código de 2002, é o nosso atual Código Civil, antes do Código de 2002, tinha o Código de 1916, de Clóvis Bevilacqua. Nós temos até uma praça em São Paulo de Clóvis Bevilacqua. Né? Temos ali o Fórum do Clóvis Bevilacqua, né? É um nome muito importante do direito brasileiro. Então, no Código de 2016, de 1916, a mulher não era herdeira, a esposa não era herdeira. No de 2002, que é o atual Código Civil, a esposa é herdeira. Herdeira necessária. E no Código Novo, que está lá no Senado para ser aprovado, tira essa figura. Então, hoje é um assunto que pode mudar rapidamente, tá? E qual a diferença? A meeira, ela é como se fosse sócia. Ela tem metade, meieira. Estou meiando com você. Olha que interessante. Por isso esse termo de meieira é de metade. E isso advém do regime de casamento.
e também da aquisição do bem. São bens comuns e bens herdados. O que são bens comuns? Então, vamos lá. Quando a pessoa se casa no regime de comunhão parcial de bens, que é o regime oficial do Brasil, a grande maioria das pessoas estão casadas no regime de comunhão parcial de bens, tudo que eles compram deste momento do casamento até o divórcio ou até o óbito, né, é dividido em 50% para cada um. Tá. Então, eles compraram na constância do casamento. Então, esse bem que foi comprado aqui, não é necessário comprovação de esforço comum. Eu não tenho que provar que eu paguei 50%. Tá? Casei, comprou um mês depois, é dos dois. É dos dois. Então, quando termina esse por divórcio ou falecimento, essa mulher aqui é meira, ela tem a metade dos bens. Olha que interessante. Agora, dependendo se o marido tem outros bens anteriores ao casamento, ela poderia ser herdeira desses bens. Tá. Por quê? Porque ela é esposa. Então, o marco ali é casamento e falecimento. Casamento, regime de comunhão parcial de bens. Casamento, bens anteriores ao casamento, a esposa pode receber por ser herdeira. Tá. Tá? Bens durante o casamento por meia. E aí, em alguns casos, por exemplo, que são muito comuns, eu costumo falar que a minha esposa deu golpe do baú. Quando eu casei, nós casamos no regime de comunhão universal de bens. Tá. Quando nós casamos, ela não tinha nada. Ela não tinha nada. E eu tinha um Uno. Então ela já saiu ganhando metade de um de cara. Ela me deu golpe. Metade do Uno ela já ganhou de cara. No fundo, ela queria aquele Uninho. Era um Uninho cinza, lindo. Ela queria metade daquele Uno. É brincadeira. Mas na realidade, é por causa disso. Depende do regime. Tudo foi construído ao longo. Que é o grande comum da vida social nossa. Você vai olhar na nossa sociedade, a grande maioria das pessoas tem bens construídos em conjunto. Tá? Então, se a comunhão é parcial de bens, meia. A metade é sua. Por quê? Porque você está dentro do período do casamento, dentro do regime. Essa é a diferença de meira. Muito obrigada pelo seu questionamento, que a gente teve uma aula agora de direito meira. de família é muito legal. Tem um tanto de nome diferente, tanto de coisa diferente. Tem comoriência, que é muito legal. Né? Já ouviram falar de comoriência? Não, comoriência explica. É muito legal. Comoriência está quase em todos os boletins de jornais. É quando as pessoas morrem no mesmo momento. Então, quando você ouve assim um jornalista falando, nem o jornalista sabe disso, mas nós, advogados, precisamos dessa informação que é pública do jornal para fazer o processo. Fala assim, olha, houve um acidente, uma batida de trânsito e não houve sobreviventes. Todos morreram no momento. Comoriência. É diferente quando fala assim, olha, teve um acidente, uma pessoa morreu no local e outra pessoa foi atendida, foi levada pelo SAMU e no caminho não suportou e veio a falecer. Então, um já estava morto, são momentos diferentes. Isso muda a herança. Isso muda quem vai receber o bem. Por quê? Porque um pode ter filhos de um casamento que o outro não tem. Então, quem morre primeiro, deixa os seus bens para o segundo. Então, vamos imaginar quem morreu primeiro foi a esposa que não tem bem. Não tem bem nenhum. Ela não deixa nada para ninguém. Vamos imaginar que é o marido que morreu primeiro. E ele tem bens do primeiro casamento. Filhos do primeiro casamento. Então, ele, ao morrer primeiro, ele deixa parte para a esposa, que é a meira, e deixa para o herdeiro, antes do casamento, a outra parte dos bens. Gente, que interessante. Eu fico agora imaginando, né, o quanto que você tem que se atualizar e estar sempre indo atrás de informação, de atualização, para dar conta, né, de tudo isso. Porque, inclusive, no direito da família, muita coisa muda principalmente com relação ao divórcio, né? O quanto tem se transformado ao longo do tempo. Direito é sensacional, gente. É lindo. Muito bacana. Vamos de mais participação da nossa audiência. Pergunta na tela. Mais uma pergunta anônima que a gente recebe. Boa tarde para você também. Muito obrigada, viu, pela sua participação. Estou assistindo e gosto muito das suas explicações. Aluguei uma casa com contrato de 2 anos, mas o imóvel apresenta problemas com frequência. Eu gostaria de saber, nessa situação, eu posso sair do contrato sem pagar multa? E aí, doutor Leonardo? Pode. Depende do relógio que nós temos problemas, né? Tem que ser avaliado o problema. Se o problema torna o imóvel inabitável, aquilo afeta, por exemplo, ele tem um problema crônico de vazamento. Ele fica inundado todas as chuvas. Você não consegue entrar dentro de casa, né, por causa dessa situação. Então, é um problema crônico, que muitas vezes de difícil solução, e isso poderia ser causa para rescindir o contrato sem multa. A responsabilidade no nosso direito deve ser analisado em cada caso e em cada situação.
né? E a pessoa pode assumir a responsabilidade. Então, nesse caso, existe algo que não é, você é inquilino, que a culpa não é sua. Você não tem culpa nenhuma daquele vazamento. Não entupiu porque você fez uma obra, entupiu porque já existia o problema antes de você entrar. Pode ser um motivo de rescisão. E essa divisão de responsabilidade é muito interessante você entender. Por que que é interessante? Tem situações, por exemplo, o seguinte, o seu cachorro saiu de casa e mordeu uma pessoa lá de fora. A responsabilidade de quem? Do dono do cachorro que não prendeu o cachorro direito. É a responsabilidade dele. Né? Do cachorro não tem responsabilidade. Né? É uma coisa. Então, a responsabilidade é do dono. Agora, se a pessoa que estava passando na rua parou na frente do portão e ficou assim, chamando o cachorro, a responsabilidade é dividida. Porque eu sinto, por que você fez isso? Você fez isso e porque você alvoroçou ali o cachorro, ele fugiu da coleira e gerou um acidente. Então, é corresponsabilidade. A responsabilidade no direito é muito importante. E vamos para mais perguntinha da nossa audiência. Pergunta na tela. Pergunta agora da Luciana. Boa tarde para você também. Olha só, que programa bom, uma verdadeira aula de direitos também tô achando, viu, Lu? Aprendi muito hoje, parabéns pelo tema e diga ao doutor Leonardo Girundi que aqui na Paraíba tem um cuscuz com ovo, que é uma delícia. Um abraço a todos do programa. É uma delícia? Eu não tô querendo ir lá. Eu falei para não falar de comida, gente. Tadinho, ele tá com fome. Aqui, mas eu vou lá na Paraíba conhecer esse cuscuz. Não é só pão de queijo, não é verdade? Não. Tenho certeza que tem cuscuz com ovo e outras coisas boas aí, com certeza. Luciano, um grande beijo para você. Muito obrigada, viu, por compartilhar com a gente, por fazer aí esse momento aqui com o doutor Leonardo. Muito bom. Vamos para mais participação da nossa audiência. Na tela, mais uma pergunta anônima. Tenho convênio médico e estou em tratamento de fisioterapia, mas eu não consigo pagar a passagem para ir às sessões. Perto da minha casa tem uma clínica do SUS que realiza o mesmo tratamento. Como que eu posso usar o pedido do convênio e conseguir fazer pelo SUS? E aí? É possível. Se o pedido do convênio, na realidade, é a formalidade do convênio. Né? Você pode começar o tratamento pelo SUS. Né? Não sei se lá naquele local tem o tratamento do SUS com fisioterapia. Se tiver, você pode ir lá e fazer uma consulta lá. Tá. Né? E aí começar o tratamento pelo SUS, sem problema nenhum. Né? Normalmente o contrário que é mais difícil. Perfeito. Tá? Nem sempre o particular aceita algo que veio do SUS. Né? Normalmente o do SUS tem um apoio ali daquela consulta que você foi feita, mas você vai passar para a consulta pela triagem normal, só que o serviço do SUS é diferente. Né? Mas se é perto, ele resolve o seu caso. Já facilita essa questão do acesso, principalmente Sim. como é uma fisioterapia, provavelmente tem aí dificuldade questões de locomoção, de mobilidade. pode ter restrito de alguma forma. Né? Mas é importante saber que é aceito, sim. Muito obrigada, viu, pela sua participação. Vamos para mais participação da nossa audiência, na tela. Agora quem participa é Priscila, aqui de São Paulo. Boa tarde para você também. Sou MEI e gostaria de saber, em caso de acidente ou qualquer outra situação que me impossibilite de trabalhar, eu tenho algum direito? Se você faz o recolhimento do INSS, você tem benefício previdenciário. Né? Então, você tem auxílio-doença, por exemplo, desde que você faça o recolhimento do INSS. Né? A MEI pode fazer o recolhimento normal como do previdenciário. Inclusive, é aconselhado que faça para que você possa aposentar no futuro e para que você tenha o auxílio-doença e também a questão do acidente. A gente tem muitas dúvidas, né, com relação a essa colocação da MEI e tudo mais, o quanto que a gente tem de direito, porque, mas toda e qualquer pessoa que recolhe tem direito a algum benefício previdenciário. Né? Porque você pode recolher também como autônomo. Exatamente, é importantíssimo, inclusive. Então, você pode fazer o recolhimento e receber ele por RPA, né? O recibo de pagamento autônomo. Então, se é autônomo, recolhe como autônomo 20% lá para a Previdência e você tem direito aos benefícios previdenciários. Para que você faz isso? Para poder se aposentar. Para, quando acontecer um acidente, você ter o benefício previdenciário. É uma garantia ali que você tem. É uma garantia. Você pega o seguinte, você está recolhendo, teve um acidente e faleceu. A esposa recebe a aposentadoria. Porque às vezes a gente também só pensa daqui a 30 anos, né? Exatamente, tem que pensar hoje. Você está construindo o seu futuro hoje, Priscila. E tem risco de acidente a qualquer momento. Exatamente. Né? E aí você deixa uma segurança para os seus filhos e para a sua esposa. É pouco, mas é melhor o pouco do que nada.
Exatamente. Muito obrigada, viu, Priscila, pela sua participação. Doutor, muito obrigada Já acabou? também. Foi rápido Foi demais. muito Gente, rápido. eu não desmaiei. Foi... Eu achei que eu ia desmaiar. Deu certo. Nem com a propaganda do cuscuz, não é agora verdade? Eu tô pensando lá na terra do Para quem Paraíba, quiser o bonita. contato do doutor Leonardo Girundi, advogado, está aqui aparecendo na sua tela. Não perca a oportunidade, tire suas dúvidas, acesse. E toda terça-feira nós temos aqui, tradicionalmente, o quadro O Seu Direito. Excelente restinho de tarde para você. E até amanhã na nossa próxima consulta. Muito obrigada, doutor. Sempre um privilégio. Muito bom estar aqui com vocês. O privilégio é nosso, não é verdade? Até mais.